Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de um livro que eu li recentemente, que se chama O Véu Pintado. Esse é o livro que inspirou o filme O Despertar de uma Paixão, que eu já assisti também e gostei muito quando eu assisti, mas é claro que a história do livro é bem mais completa, né? Então eu já ficou alerta de que eu vou falar alguns spoilers aqui. Começando a história, a gente é apresentado para Kitty, que é uma jovem bem normalzinha. Ela vive preocupada com festas, bailes e essas coisas da época. E o pai trabalha muito para dar isso para as filhas, para a família, né? Então a Kitty e as irmãs dela vivem nesse meio com festas, passeios, coisas assim. E não tem uma relação muito próxima com o pai. Acho que isso foi exemplo que elas herdaram da mãe delas, que também não faz muita questão de dar muita atenção pro marido. E ele aceita isso numa boa, já de certo sabendo que não renderia uma conversa muito boa com elas. A Kitty, então, é a irmã mais velha e começa a passar um pouco da idade de casar, então a mãe dela fica tentando achar pretendentes para ela, mas a Kitty nunca aceita porque nunca tem ninguém à altura dela, em questão de posição social, influência, beleza, enfim. Só que ela começa a ficar um pouco mais velha e a irmã dela casa antes dela, a irmã que era mais nova. Então, por causa dessa inveja, ela acaba aceitando um casamento, cara que ela nem gostava muito, só por conta da inveja que tinha da irmã dela e por pressão também da família. O homem com quem ela se casa se chama Walter e ele é uma pessoa bem tímida e bem fechada. Ele começa a gostar da Kitty por admirar a beleza dela, então já não esperava nem muita inteligência, nem muita presença de espírito da parte dela. Quando eles se casam, é uma relação muito fria, porque a Kitty, que é uma pessoa alegre e espontânea, se vê deparada com aquela frieza, timidez do Walter, que é uma pessoa muito fechada, até que ela acaba desistindo. Os dois aceitam essa situação e não conversam, não tem uma relação muito próxima nem muito profunda. Eles moravam na Inglaterra, mas logo que eles se casam, se mudam para a China. Lá eles conhecem o Charles, que é um metido político, né? O Walter, de início, não omite muita opinião sobre ele, é mais prudente, mas a Kitty, muito espontânea, já expressa que gostou muito desse tal de Charles, até um ponto que ela começa a atrair o marido com o Charlie. Ela se deixa levar por essa paixão frenética, em contraposição com o casamento dela, que era uma coisa bem fria. Então o Charles engana ela, né? Fala muitas coisas, ela é enganada. O Charles, ele fala muito, mas como é uma relação que não pode aparecer para o público, ele não tem chance de demonstrar essas palavras com ações concretas e fala demais, faz pouco, e em alguns momentos a gente percebe que tem alguns traços de dependência emocional aí. Tem um trecho do pensamento dela que diz o que realmente importava além do fato de Charlie amá-la. E também ela o adorava, né, no sentido de cultuar, louvar esse homem. Depois o Walter descobre a traição e reage de uma forma bem estranha, né? Ele fica silenciado, não fala nada com a Kitty, mantém essa distância, esse isolamento frio entre os dois. E até que ele faz uma proposta para ela. E eles pedem divórcio e ela fica com o Charles, ou os dois vão juntos para a China pro meio de um surto que tá tendo de cólera. Ele era bacteriologista, então ia lá para estudar e tentar ajudar as pessoas. Kitty, ela postou tudo que o Charles ia querer ficar com ela, ia largar a vida dele, né? A família, a situação estável dele e também a possibilidade de se tornar governador, né? Afinal, se ele assumisse um compromisso com a Kitty, a popularidade dele com certeza ia cair, ele não ia conseguir esse cargo. Então, ela achava que o Charles ia abandonar todas essas coisas por ela, porque caiu nas mentiras, nas palavras vazias dele. Só que ele admite que só quis dizer que a amava muito no momento em que disse aquelas coisas. Então ela se vê enganada, mas mesmo assim ela continua gostando dele. Então ela não quer, ela já sabe que foi errado, que ele mentiu pra ela, mas ela continua gostando, continua
apaixonada por aquele homem. Por causa disso, ela começa a sentir uma raiva quase animalesca. A gente vê as descrições físicas, né? Que o coração começa a bater mais rápido, ela começa a tremer, fala coisas repetidamente, né? É uma raiva que parece mesmo de um animal. Ela começa a botar culpa nas outras pessoas, porque eu não demonstrei suficientemente o meu amor pelo Charles, por isso que ele não quis. Ou o Walter começa a ter raiva das outras pessoas, inventar desculpas pro Charles não ter querido aceitar ela. Ela fica criando essas histórias na mente dela para não aceitar a verdade. Então eles acabam se mudando para essa cidade mais do interior, pro Walter ajudar nesse surto de cólera. E a primeira coisa com que ela se depara lá é a beleza. Então, depois dessa grande decepção que ela teve, ela começa a entrar em contato com coisas que são maiores do que ela. Por isso que é muito importante essa virada de chave de ir pro interior, eu considero. Porque na cidade, ela se via constantemente com festas, passeios e outras coisas para fazer que davam a sensação de que ela tinha um propósito e distraíam ela do que ela realmente sentia. Só que quando ela vai pro interior, diante daquele tédio, das atividades mais tranquilas que ela tinha, ela se via constantemente deparada consigo mesma. Então, se ela não tinha valor para si mesma, ela ia viver naquele vazio. Só que toda a situação ainda é muito dolorida para ela, então ela começa a procurar outras coisas para fazer e se distrair até que ela esteja preparada para realmente aceitar a culpa e aceitar a verdade. Então ela consegue achar ocupações ali até que ela esteja preparada para parar de colocar a culpa em coisas externas e aceitar a culpa que ela teve na própria tristeza. Além da beleza, outro fator que contribui muito pro amadurecimento dela foi a perspectiva de morte. Então, depois de ver aquelas paisagens muito lindas, ela vê uma pessoa morta e aquilo fica muito marcado na mente dela e volta várias vezes na história, ela relembra disso. Isso foi muito importante porque diante da morte as coisas que ela admirava, as coisas que ela gostava parecem muito triviais. Ela procura então maneiras de ajudar e se distrair e ela acha uma oportunidade perfeita no convento. No início isso quebra um pouco a expectativa dela porque ela esperava que as freiras fossem pessoas muito frias, mas na verdade lá ela descobre que são pessoas muito afetuosas. Então ela começa a ficar mais sensível para questões do amor mesmo, porque as freiras estavam ali entregando suas vidas por pessoas que nem conheciam, né? Lidando com a feiura da doença, que é a cólera, mas elas se entregavam com muita paixão para aquilo e a Kitty começa a ficar sensível a essas coisas, tanto pelas pessoas, como a gente vê, né, que ela descreve a Madre Superiora como sendo a própria caridade, e também para objetos, como ela diz, né, quando ela fala que a capela, por mais humilde que fosse, tinha sido adornada com fé e isso tornou ela muito bonita. Então ela começa a ficar mais sensível para essas coisas exteriores que são além dela mesma, que voltam o olhar dela para além do próprio umbigo. A gente não tem muito sobre a perspectiva do Walter, quais eram as reais intenções dele quando foi para a China, se era só indicar com a Kitty, se ele estava muito depressivo e já não via muito sentido, se ele queria realmente estudar a cólera em si, ajudar as pessoas. A gente não tem muito noção disso, mas o que importa é que quando ele chega lá, ele demonstra uma grande ajuda e cuidado com as pessoas que estavam sofrendo. E a Kitty não vê isso com os próprios olhos, mas ouve isso da boca das freiras. Pela experiência, pelo olhar dos outros, ela consegue enxergar aquilo que ela não tinha visto, que era que o Walter era capaz de amar, sim. Talvez ela mesma não tivesse conseguido fazer aflorar isso nele dentro da relação deles. Talvez fosse um pouco culpa dela, assim, a relação fria que eles tinham. Então, ela começa a entender, a ver o Walter de outra forma e a conseguir ser mais grata com ele, a tentar ser
tenta ser melhor com ele, mas ela ainda cria desculpas. Por exemplo, ela esteve cega para o mérito dele, porque ele a amava, mas ela não o amava. Ela reconhece as qualidades dele, se esforça para ser melhor, mas ainda não consegue aceitar a verdade. Não tô querendo dizer que o Walter fez tudo certo, né? Pelo contrário, ele se mostrava muito fechado dentro do casamento, que era para ser uma relação de parceria. Só porque a gente tá analisando a perspectiva da Kitty, a gente não tem muita noção dos pensamentos do Walter. Então, na perspectiva da Kitty, é como se ela estivesse negando que foi culpa dela, que ela teve algum envolvimento no fracasso do casamento. O Walter morre. Ela volta para a China e lá ela se deixa cair novamente na rotina que ela estava acostumada antes, né? De festas, bailes, roupas, modas e as tendências da época. E lá ela fica com o Charles de novo. Porque isso eu considero que é um momento, uma virada de chave muito importante, né? Porque quando ela volta, ela ainda não tá completamente amadurecida, tanto que ela volta para aquele estilo de vida que ela tinha antes. Só porque agora que ela fica com o Charles, ela consegue aceitar esse ato horrível que ela fez, né? Foi uma coisa ruim e ela não tem mais ninguém em quem botar a culpa. Ela não consegue mais jogar a culpa no casamento dela, que era infeliz. Ela não tem mais o Walter ali pra colocar a raiva dela. Então ela finalmente tem uma ação ruim e ela aceita completamente essa culpa. Por isso que agora ela aceitou a verdade, aceitou a culpa e agora está preparada para buscar a redenção e passar por esse momento sofrido, aceitar o sofrimento e buscar a melhora. Talvez se ela e o Walter tivessem se conhecido nesse momento, depois de todas essas dificuldades que ela passou, nesse momento da vida dela, se ela tivesse visto o Walter, talvez eles pudessem ter um relacionamento melhor e mais fecundo. Só porque infelizmente já é tarde demais. Ela volta pro pai, mas agora é com um olhar diferente, porque ela consegue ver o valor de se doar pelas outras pessoas, de colocar esse amor exteriormente e servir e ajudar aos outros, como ela via as freiras fazendo. Lá, quando ela chega pra falar com o pai fica meio resistente, né? Parece que, ok, aceita que a filha fique, mas também não quer ficar perto dela, né? Dá o apoio necessário, tá disposta a dar o apoio necessário pra ela viver bem, mas quer se afastar dela, não quer ter uma vida próxima dela. Só porque ela pede, ela implora e mostra que realmente mudou, que ela tá disposta a abrir mão das próprias vontades, dos próprios desejos para ajudar as outras pessoas. Então ela consegue tirar esse foco dela mesma e verdadeiramente olhar para o próximo. Essa é uma parte muito importante que não tem no filme. Então, entre ler o livro e assistir o filme, talvez seja melhor você ler o livro. A escrita do livro não é algo mirabolante, é bem simples. Tem disponível em domínio público em inglês, eu vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse em ler. Mas também vale muito a pena assistir o filme porque você tem toda aquela experiência visual que complementa a experiência literária, só porque no livro você consegue acompanhar melhor os pensamentos e o amadurecimento da Kitty. Bom, espero que tenham gostado, beijos e até a próxima!